Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre então a estrutura, né, dos aplicativos no Android, tá? O que acontece? O Android, tá, ele é um sistema operacional open source, tá? Tá o link aí, o source.android.com, e ele foi fundado aí pela Palo Alto, né, na Califórnia, em 2003, por esse cara que vocês estão vendo aí, que é o Andy Rubin. E aí, em 2005, a Google adquiriu o direito de uso aí de todos os recursos, tá, do Android. Basicamente, em resumo, um pouco da história, é isso. Como é que é a estrutura então do Android? Ele é baseado, tá, em Linux, tá? Ele tem um kernel, ele tem toda a estrutura de um sistema Linux propriamente dito, para quem conhece. Só que na sua versão, vamos chamar a grosso modo uma versão light. Então, basicamente, nós temos o seguinte. A estrutura do Android, ela contempla a seguinte situação. A gente tem aqui as aplicações, tá? Os frameworks são as aplicações de um modo geral, que é aquilo que nós interagimos. Nós temos aí, né, a parte de rede, de configuração de recursos e proxies. Nós temos a parte dos sistemas e serviços no Android. Em paralelo a isso, nós temos aí o que controla o Media Server, né, que são os áudio, câmera e todos os aplicativos aí. E a parte de serviços de sistema, que é o que controla aí as aplicações, Active Manager, Windows Manager e por aí vai. Tá? A ideia é que no Android, cada aplicação ela é executada de forma isolada. Então, por exemplo, se eu abrir lá o meu Gmail, o Gmail ele é uma aplicação. E aí essa aplicação ela é executada dentro dessa estrutura e aí ela é executada de uma forma singular, de modo que nenhuma aplicação consegue acessar permissões e funções de uma outra aplicação. Então o WhatsApp ele usa uma função, o Facebook ele usa uma função e todas elas, cada um enjaulado aí, né, no seu, vamos chamar assim, cada um no seu quadrado, tá? E aí, como eu falei, né, a gente tem aqui as bibliotecas, as DLLs e por aí vai. E por fim a gente tem aí um kernel Linux, ok? Que é o que cuida aí da parte dos drivers, né, e toda a compatibilidade do dispositivo, ok? E o que significa APK, né? Um APK ele é um pacote de aplicação Android, tá? Isso é um APK. Um APK é como se fosse um executável para o Windows, né, um exe. Para Windows, e para Linux seria um APK, aqui seria um pacote instalável, tá? Então app ou app, né, do inglês, é uma abreviação para aplicação. Nós baixamos lá do Google Play ou fora do Google Play, mas quando nós pegamos, né, um executável, o instalador desse aplicativo, a gente chama esse pacote ou a extensão dele é APK. Vamos dar uma olhada rapidinho aí sobre essa estrutura do APK. Eu vou abrir aqui meu terminal. Eu tenho aqui uma aplicação, o próprio Zanti, tá? E se a gente dá um file no Zanti, nós vamos ver que ele é um arquivo zip, tá? Então ele é toda uma instrução, ele é um arquivo compacto aí dentro do sistema. Então se a gente dá um zip nesse arquivo, a gente consegue aí então fazer a extração, ó. E aí a gente consegue ter acesso a todas as subpastas, né? São arquivos XML. Então a partir daqui a gente tem acesso a todas as pastas, todos os recursos, ó, ferramentas, né, que estão integradas lá dentro do Zanti. Então, ó, são várias situações, vários itens aqui dentro, né? Muita coisa mesmo. Deixa eu tentar dar uma evoluída aqui. Ó, e é basicamente isso. O que é interessante quando se fala em desenvolvimento ou aplicações mobile é esse arquivo, o Android Manifest, tá? A gente já vai falar sobre ele, mas o Android Manifest ele é um arquivo que meio que é a raiz, tá? É o arquivo principal que chama as aplicações. Bom, voltando, eu tive que pausar o vídeo aqui. Então, como eu estava falando, o Android Manifest, tá? Ele é um arquivo onde tem as permissões, onde tem as chamadas do sistema e toda a estrutura, tá? Os arquivos meta trabalham como se fossem links e bibliotecas e tudo mais, ok?
Então, uma vez que eu extraí esses arquivos, tá, eu tenho toda uma estrutura de diretórios, tá? A gente vai falar um pouco sobre elas mais para frente. Aqui a gente começa a entrar no conceito de engenharia reversa. Nesse curso a gente não vai falar propriamente dito em engenharia reversa, porque o assunto é longo. A gente vai tentar ver alguma coisinha, né, aqui para que a gente consiga então fazer injeção de código malicioso, nosso app e tudo mais. Então é basicamente isso, tá? De modo então que se eu abrir aquele arquivo, o Android manifest.xml, vamos ver como que esse arquivo abre aqui, vamos ver como que ele se comporta. Opa! Bom, não quis abrir com o gedit, vamos ver com o edit aqui. Então a gente percebe, tá? Aqui já serviu. A gente percebe que ele é um arquivo não tão legível assim, né? Como parece. Então a ideia de engenharia reversa é justamente a gente ir abrindo esse arquivo até a gente conseguir chegar, né, nos arquivos o mais legível possível, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, um APK, ele nada mais é do que um monte de estrutura, um monte de arquivo, pode ser Java, né? Pode ser toda uma estrutura aí de arquivos, mas na verdade ele é um arquivo executável, tá? Bom, então seguindo, pessoal, a ferramenta que a gente pode usar para fazer engenharia reversa aí de um APK é o APK Tool, ok? Eu já havia feito o download dele, deixa eu só mover ele para cá. Então tá aí, o APK Tool, tá? APK Tool 234.jar. Aonde que eu baixo o APK Tool? Aqui na internet tem um site aí do projeto APK Tool, a Tool for Reverse Engine, né, de softwares de terceiro, binários e etc. Aqui no site ele inclusive mostra aqui uma prévia, né, de como que executa os comandos para decompilar um APK e depois compilar esse APK novamente, ok? Aqui ele tem algumas orientações, né, de configurações, né, que são as features, os requerimentos que você precisa para usar o APK Tool. Para essa videoaula eu estou fazendo o download da versão mais recente, mas nas próximas aulas a gente vai estar usando aí o Kali Linux ou o Parrot, e neles já vem a versão atualizada, já instalada nas ferramentas, nessas distros de pentest que eu citei, ok? Aqui é simples, a última versão é 5 de setembro de 2018, então é uma ferramenta que ainda recebe, né, atualizações e cuidados aí dos desenvolvedores. Aqui é só fazer o download, ele já te pergunta onde você quer salvar o arquivo, versão 234, ok? Bom, voltando aqui então, como que eu uso o APK Tool? Então, como eu baixei uma versão que eu não instalei, né, uma versão executável, vamos chamar assim aí do APK Tool, então eu tenho que digitar aqui um java -jar APK Tool -jar. Aqui, ó, no próprio site, como eu disse, ele ensina como que usa a ferramenta. Então, o seu uso básico é o D, né, qual que é o arquivo que é para ele debugar, qual que é o arquivo para ele descompactar, tá? Então, a opção D e o aplicativo. Então, D Zante.pk. Ele vai começar o processo de decompilação. Então, repare, ele fez basicamente a mesma coisa, né, que eu fiz aqui na mão, vamos chamar assim, zipando o arquivo. Então, ele conseguiu aí decompilar, né, abrir esse arquivo pra gente. Vamos ver se agora eu consigo abrir esse arquivo, esse Android Manifest. Não, ainda não. Vamos ver aqui, cd com cd
Pessoal, voltando, tive um probleminha com o meu áudio aqui, tá? Bom, uma vez decompilado, tá, todas as pastas, ele cria uma pasta principal aqui do projeto, a chamada Xanti 3.18, tá? Então, CD Xanti 3.18, e aqui a gente tem um arquivo Android Manifest XML. Vamos dar um gedit, e agora sim a gente tem. Então, aquilo que eu disse para vocês, então eu tenho o meu arquivo principal, e dentro dele, ele trata as permissões, tá, do meu arquivo. Então, a permissão para gravar, né, em dispositivo externo. Então, aqui estão todas as permissões que esse app, ou esse app, exige durante o processo de instalação e configuração dele. Então, aqui a gente já parte do pressuposto que a gente consegue, então, inserir ou remover permissões e depois compilar esse arquivo novamente, ok? Então, depois a gente vai voltar a falar sobre essa parte aqui. Mas basicamente é isso, tá? A princípio. Bom, na próxima aula, pessoal, nós vamos ver então como é que a gente faz para desenvolver o nosso primeiro app aí, ok? Pessoal, até mais.